frente na batalha, nos guiando, abrindo caminho, cortando lança, quebrando tudo aquilo que tenta impedir a nossa adoração a Ele. Pelo poder da palavra, fomos resgatados do pecado pela cruz. Nossa fé está depositada no Senhor. Não estamos só, não estamos só. Como Josué se levantou para a batalha, vamos guerrear mesmo diante das muralhas. Nossa fé está depositada no Senhor. Não estamos só, não estamos só. Oh, oh, oh. Do que o que está no mundo. Todo o inferno está debaixo dos seus pés. Nossa fé está depositada no Senhor. Não estamos só, não estamos só. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Todo o inferno está debaixo dos seus pés. Nossa fé está depositada no Senhor. Diante das muralhas gritamos: oh, as muralhas vão cair. Oh, as muralhas vão cair. Oh, as muralhas vão cair. Oh, 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 as muralhas vão cair. Oh, as muralhas vão cair. Oh, as muralhas vão cair. Oh, oh, aleluia! Elas irão cair em nome de Jesus. Pelo poder da palavra, fomos resgatados do pecado pela cruz. Nossa fé está depositada no Senhor. Não estamos só, não estamos só. Como Josué se levantou para a batalha, vamos guerrear mesmo diante das muralhas. Nossa fé está depositada no Senhor. Não estamos só, não estamos só. Oh, grita! Oh, oh, maior é que está em nós do que o que está no mundo. Todo o inferno está debaixo dos seus pés. Nossa fé está depositada no Senhor. Não estamos só, não estamos só. Maior é que está em nós do que o que está no mundo. Todo o inferno está debaixo dos seus pés. Nossa fé está depositada no Senhor. Diante das muralhas gritamos: oh, oh, as muralhas vão cair. Oh, as muralhas vão cair. Oh, as muralhas vão cair. Oh, 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 as muralhas vão cair. Oh, as muralhas vão cair. Oh, as muralhas vão cair. Oh, oh. As muralhas vão cair. Oh, as muralhas vão cair. Oh, as muralhas vão cair. Oh, 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 as muralhas vão cair. Oh, as muralhas vão cair. Oh, as muralhas vão cair. Oh, oh. Grita, povo de Deus! A vitória é pelo poder da palavra. Eu não sei o desânimo que tem tentado se encaixar no teu caminho, tentando fazer você desistir. Mas como esse louvor que é tão profético, basta você levantar as suas mãos e dizer assim: olha, eu confio
Eu confio naquele que tudo pode, o Senhor dos exércitos, o que vai na frente de qualquer batalha. Eu tenho certeza, meu irmão, se você levantar a sua mão e profetizar e dizer: Senhor, tu vai à frente, ó, o Senhor já vai cortando o caminho e dizendo: este é meu filho, é esse que me adora, é esse que eu livro-se da prisão. Então levanta a sua mão com toda a autoridade. Diz aí. Neste momento, aleluia! O povo de Deus reunido em um só propósito. Nós temos poder, querido, porque esse poder nos foi dado na cruz do Calvário através de Jesus Cristo, aleluia! Nós somos mais do que vencedores. Estamos prontos, Senhor. Estamos prontos para receber Tua glória neste momento, Espírito Santo. Nos envolve, Senhor. Precisamos mais de Ti. Cante a Ele. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, gritar com a alma. Queremos mais, muito mais, muito mais. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, gritar com a alma. Queremos mais. Glória, o cheiro da Tua glória. Espírito Santo, vem e enche este lugar com Tua glória, Tua glória. Queremos de Tua glória, o cheiro da Tua glória. Espírito Santo, vem e enche este lugar. Este lugar sou eu. Aleluia! Cante, estamos, Senhor. Estamos todos prontos, Deus. Levante as tuas mãos e cante a Ele. Estamos todos prontos, Deus. Nós queremos muito mais, Senhor. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, gritar com a alma. Queremos mais, muito mais, muito mais. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, gritar com a alma. Queremos mais, queremos de Tua
tua presença, Senhor. Queremos mais. Queremos de tua glória, o cheiro da tua glória. Espírito Santo, vem e enche este lugar com tua glória, tua glória. Queremos de tua glória, o cheiro da tua glória. Espírito Santo, vem e enche este lugar sou eu. Erga as tuas mãos, querido, e cante. Queremos de tua glória, o cheiro da tua glória. Cante mais forte, queremos de tua glória. Este lugar sou eu. Aleluia. Nós somos templo e moradas do Espírito Santo. Nós somos o lugar da adoração de Deus. Aleluia. Nós precisamos diariamente ser cheios da glória de Deus. Esse é o combustível espiritual de cada um de nós cristãos. Nós precisamos desta presença. Nós precisamos desta glória. Aleluia. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Não queremos apenas levantar as nossas mãos. Não queremos apenas, Senhor, Te adorar aqui na Tua casa, mas queremos mergulhar, Senhor, no Teu íntimo. Queremos ter intimidade contigo. Vem, Senhor, e toca-nos com a Tua glória de uma forma especial neste momento, Senhor. Enche-nos, envolve-nos, Senhor. Aleluia. Cante. Queremos de tua glória, o cheiro da tua glória. Espírito Santo, vem e enche este lugar com tua glória, tua glória. Nós Queremos de tua glória, o cheiro da tua glória. Espírito Santo, vem e enche este lugar sou eu. Aleluia. Você que está cheio do Espírito Santo, aplaude e glorifique o nome dEle. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom estar, Senhor, na Tua presença. Aleluia. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aleluia. Então rasga o céu nessa noite com a Tua adoração, igreja. Só mais uma vez, Senhor. Só mais uma vez, Senhor, nós queremos sentir a Tua glória. Nós queremos sentir essa presença maravilhosa. Aleluia. Que minha vida seja pra Tua glória, minha família seja pra Tua glória, os meus filhos sejam pra Tua glória,
minha casa seja pra tua glória. Diga meu trabalho, meu trabalho. Meu ministério seja pra tua glória. Diga só mais uma vez. Só mais uma vez. Que minha vida seja pra tua glória, minha família seja pra tua glória, os meus filhos sejam pra tua glória, tua glória. Minha casa seja pra tua glória, meu trabalho seja pra tua glória, meu ministério seja pra tua glória, tua glória, tua glória. Só mais uma vez eu quero entrar no Santo dos Santos. Só mais uma vez eu quero chorar na tua presença, Senhor. Só mais uma vez eu quero entrar no Santo dos Santos. Só mais uma vez eu quero chorar na tua presença. Pega a sua mão e diga assim, ó. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso eu sou feliz. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso eu sou feliz. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso eu sou feliz. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso eu sou feliz. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez eu quero entrar no Santo dos Santos. Só mais uma vez, Senhor. Só mais uma vez eu quero chorar na tua presença. Só mais uma vez eu quero entrar no Santo dos Santos.
igreja declara: só mais uma vez. Levante suas mãos e diga: só mais uma vez, Senhor. Só mais. Somente as vozes. Só mais. Na tua presença. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus. Através da tua noiva, através da sua igreja, através do seu povo, através dos seus filhos. E nos impulsione, nos inspira. Aquilo que nós estamos cantando, a gente viver. Acende o fogo dentro de nós. Acende essa chama, uma chama ardente dentro de nós, esse fogo que vem do Senhor. E que sejamos uma igreja avivada, avivada, no sentido da integridade, no sentido da justiça, de andar com vestes resplandecentes, com vestes limpas. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Queremos viver de acordo com a palavra do nosso Deus, de acordo com a palavra do nosso Senhor. Queremos estar diante do trono da graça, diante do trono do Senhor, e declarando isso em própria vida, em própria vida. Oh! Eu não vivo mais eu, Senhor. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso eu sou feliz. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso eu sou feliz. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso eu sou feliz. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso eu sou feliz. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Então levanta as mãos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou casa de Deus, por isso eu sou feliz. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Cumprimenta o teu irmão que está ao seu lado. Declare bênçãos. Nós somos casas de Deus, tá? Fale para ele, fale para ela. Nós somos casa de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Deus está nesse lugar. Deus está no meio de nós, amém, irmãos? Nós temos uma ceia, os irmãos estão chegando. Eu quero me direcionar para os meus irmãos que vêm de veículo, que tem veículo próprio, para a glória de Deus. E os que não tem, vai ter, em nome de Jesus. Amém, né? Para a glória de Deus, o estacionamento está ficando pequeno. Isso é sinal que está crescendo o número de veículos. Só no mês de janeiro e fevereiro que eu orei de chaves aqui para os irmãos que estão comprando carro, para a glória de Deus,
é o ano da colheita. Então nós temos uma necessidade, nós vamos guardar nossos carros, colocar de frente também nessa parede aqui, ó, à esquerda de vocês, à minha direita. Agora nós estamos tendo um problema que está ficando, os irmãos estão colocando uns veículos muito distante do outro. Então a cada 3 vagas nós perdemos uma, a cada 3 veículos a gente perde uma. Então nós vamos colocar faixas aqui a semana, se Deus quiser. E para que venha caber mais veículos. Os irmãos que às vezes vêm num culto, vêm no outro, no intervalo de um culto para o outro, a entrada para o outro lado, que era do G4, é a entrada ali, onde está a entrada para o Instituto Logos, amém? Então é um portão largos. Eu preciso dar esses avisos para a glória de Deus. E um outro aviso para os meus irmãos é para os obreiros. Aqui na Logos, nós temos mais de 400 obreiros consagrados ao Senhor para cuidar da noiva. Glória a Deus. Porém, na hora que eu fiz a oração, eu saí, Deus me impulsionou a rodar a igreja como pastor, e eu tinha só 2 obreiros cuidando do estacionamento. Então nós precisamos de obreiros para cuidar do estacionamento, no mínimo de 16 obreiros. 16 obreiros nós precisamos para cuidar do estacionamento da igreja, no mínimo. E como nós temos, Deus nos deu tantos obreiros, não vai ficar pesado, porque a gente vai intercalar entre os obreiros isso. Agora, aqueles que forem assumir as escalas, nos apoiem, nos ajude, por favor, porque senão vira um caos no estacionamento. Amém? E um aviso também para os irmãos que entram no estacionamento: entre devagar, entra de moto, entra devagar. Tá? Eu acabei, na ida ali, eu encontrei com o irmão de moto, falou: opa, meu filho, vai mais devagar aí, em nome de Jesus, né? E Deus se incomodou, vai dar uma olhadinha. Então, para a gente estar crescendo juntos, amém? Para que a casa do Senhor seja organizada. E o trabalho nosso de pastores, de todos os obreiros, todos, é cuidar das ovelhas, cuidar da noiva do Senhor, da igreja. E a igreja, a noiva, colabore, amém? Nós só temos problemas aqui na igreja quando é tempo de eventos, que vem pessoas de fora, e aí infelizmente não ouve, não sabe o que é amar ao próximo, não tem educação, literalmente são mal educados, e aí distrata obreiros. Nós tivemos obreiros que deixou de ser obreiro porque foram distratados, humilhados por pessoas que não entendem, pelo amor de Deus. Às vezes vem, não, só é crente há não sei quantos anos. Eu falei: não adianta nada a sua experiência, os seus anos de crente, não adianta nada. Você precisa ler Ezequiel 18 e tantos outros textos. As pessoas estão confundindo o reino de Deus. Isso é um lugar de adoração, isso não é uma empresa, isso é uma igreja, onde nós nos unimos como corpo para adorar ao Senhor, para ouvirmos a sua voz e voltarmos para casa cheios da sua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Abramos a nossa Bíblia no livro da Revelação, capítulo 12, versículo 1. Oh, glória a Deus. Quantos aqui estão anotando e estão pegando a palavra? Anotem, irmãos. Anotem tudo. Meditem na palavra. Risque. Escreva na sua Bíblia. Jesus está voltando, irmãos. O Evangelho de Jesus não é modismo, não é moda, irmão. É o poder de Deus. Isso fala da nossa eternidade. Fala da nossa eternidade. Meu coração está queimando, meu coração está fervendo pela palavra de Deus. Quantos estão se sentindo assim? Oh, glória a Deus, irmãos. Minha alma tem chorado. E cada vez a gente vai meditando, Deus vai dando coisas. Oh, aleluia. Dia 1º de junho, primeiro sábado de junho, 3 horas da tarde, nós vamos dar início ao nosso segundo batismo do ano de 2017. Quem aqui ainda não desceu as águas, levanta a sua mão, por favor. Segura suas mãos levantadas assim, por favor. Todos que ainda não desceu as águas, levanta as suas mãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aí está essas mãos levantadas. Senhor, entroniza sobre esta vida, guarda a vida dele, a vida dela, a vida da sua casa, da sua família, e nada vai impedir de que os teus filhos no dia 1º de junho estejam aqui, Senhor, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória.
Aleluia. Vamos para a palavra. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. No próximo culto lá na frente a gente vai falar sobre essas coisinhas, que eu sei que os irmãos tudo querem entender o que é, mas a gente vai falar lá na frente. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançou-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará, fala, ele governará todas as nações, fala, as nações, não é só Israel. Ele vai governar todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, que é o acusador. O Satanás, que é o enganador, que engana o mundo todo. Anota na sua Bíblia, diabo quer dizer acusador. Diabo, acusador, aquele que acusa os irmãos diante do céu. Satanás, o que engana, por isso ele tem esses dois nomes, diabo e Satanás. Tudo é ele é um só. Satanás que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então ouviu uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, a autoridade do seu Cristo, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora quem? O acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Fala para o teu irmão: você tem um acusador, não dê margem para ele. Senhor Deus e Pai, a tua palavra, que está a tua noiva, a tua igreja, fala aos nossos corações, fala à nossa mente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Repreenda, Senhor, espírito maligno da distração, todo ser das trevas, e que o teu poder, ó Senhor, venha sobre toda a igreja. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus nessa noite. Faz a tua vontade sobre nós. Abra a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração. Queremos sair daqui mais cheios da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, no término da palavra a semana passada, chegando no finalzinho dela, nós vimos que há um ser que hoje atua no mundo espiritual. Porque nos 2 domingos, nós vimos que Israel, a mulher de Apocalipse capítulo 12, é Israel. Quem lembra dessa palavra? É Israel. Há muitos teólogos que não concordam, e há muitos que sim. Você que está estudando, está fazendo faculdade de teologia, procure ler a Bíblia e pesquisar dentro da palavra de Deus. E nós já demos vários textos bíblicos aqui que mostram que é Israel. Há outros teólogos católicos que defendem que essa mulher é Maria, mas não é Maria, é Israel. E já vimos muitos textos bíblicos. O que eu e você, o que a igreja precisa atentar é que nós não estamos a sós nesse mundo. Fala, eu não estou só nesse mundo. Nós não estamos a sós como seres humanos. Há um mundo espiritual muito mais organizado do que esse mundo natural. Vou explicar para você.
O mundo espiritual, não brinque com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é muito mais, infinitamente mais organizado do que o mundo natural, ou o mundo físico, aquele da qual nós vivemos. E Satanás, esse ser, ele não quer, em hipótese alguma, hipótese nenhuma, que os seres humanos tenham esse discernimento. Ele não quer, e ele trabalha com todo o afinco, ele trabalha para que o povo, as pessoas não tenham esse entendimento. E aqueles que passam a ter o entendimento da luta espiritual, ele quer arrebanhar para o seu rebanho. Ele quer arrebanhar para o seu rebanho, para que estas pessoas vivam no mundo das trevas, não no mundo da luz, magia negra e uma série de outras coisas, atuando no mundo espiritual, mas não no reino da luz, não pelo reino de Deus, mas pelo reino do Satanás, pelo reino do diabo. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. O grande problema hoje, graças a Deus que isso não é em todo o mundo, porém, no nosso país, no nosso Brasil, se tratando de um país místico, de uma nação mística, que acredita nas coisas espirituais, se tem um país místico nesse mundo, como do continente africano, é o próprio Brasil, como a própria América Latina. As pessoas acreditam nas coisas espirituais, mas na sua maioria de forma errada. Creem. Feitiçaria, macumbaria, creem em superstições, creem em sal grosso, creem em lenço, creem em água benta, creem em água ungida, creem em um crucifixo, creem em tantas coisas. Então o nosso país, ele é um país místico, sim ou não? Então vamos falar do nosso país. Agora o que o Senhor quer que nós, o povo dele, o povo de Deus, abra os olhos. Por quê? Aquilo que nós vivíamos lá no mundo, por exemplo, a minha mãe, ela buscava na feitiçaria. Quando nós éramos crianças, morávamos no Jardim Robru, na zona leste de São Paulo. A minha mãe frequentava lugares de magia negra, e ela ia porque ela queria uma solução para o seu problema dentro de casa. Ela queria que o seu marido, o meu pai, senhor Ivaldo da Silva, conhecido na família como seu Vavá, queria que o seu esposo deixasse de beber, porque o meu pai bebia, e quando ele chegava em casa era um outro homem. E assim acontece no mundo inteiro, principalmente no Brasil e em muitas partes do mundo. Mas desde o início, lá atrás, no mundo em que o Senhor acabou, destruiu, as pessoas também deram as costas para Deus e buscaram nos ídolos, tanto que o mundo foi destruído por Deus. Salvou-se uma família, lá em Gênesis capítulo 6, vai falar dessa família, que foi a família de Noé. Posteriormente, os seres humanos, eles continuam novamente a buscar os ídolos. Foram enganados por um homem, por um líder chamado Nimrod, e eles vão construir uma torre, conhecida popularmente depois como a Torre de Babel, mas era um zigurate redondo, para subir grande, e o homem atraía as nações para ele, e ele se tornar o grande líder, tanto que Deus confundiu a língua dessas pessoas, para que elas não seguissem aquele plano, aquele projeto, que era maligno e era diabólico. Mas o que nós estamos vendo nos nossos dias de hoje, que até a igreja que se denomina evangélica está precisando de uma reforma, sim ou não? Uma igreja que se denomina evangélica
se tornou materialista. E para que as pessoas sejam atraídas e estejam dentro dos templos e possam se encher os templos, fazem tantas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E aí você vê nas internets, você vê o que as coisas estão acontecendo. Os homens, os líderes estão se perdendo e estão deixando de falar de uma coisa muito séria. Jesus está voltando e ele vai buscar e ele vai levar para ele uma noiva remida que anda em justiça. Jesus, ele não vai vir buscar uma noiva interesseira. Jesus vai buscar uma noiva que andou em justiça. Mas aonde está a guerra? Aonde está a batalha? Se eu, como pastor, não atentar para as verdades bíblicas, eu acabo entrando pelo mesmo caminho, acabo me deixando ser levado pelas mesmas coisas que virou uma prática comum no país, e isso atrai as multidões. Porém, será que vai para o céu? Pastor, o senhor está condenando? Não! Até a morte Deus dá o tempo para a pessoa se converter e se arrepender dos seus pecados. Mas nós temos um inimigo, e esse inimigo é sagaz. E ele não sai subindo um monte, só subindo um monte. Ele não sai só jejuando, eu estou dizendo só. Ele não sai só lendo a Bíblia. Ele não sai só vindo uma vez ou duas vezes ou 7 vezes por semana para a igreja. Ele não sai. Ele não sai. Nós temos um inimigo. Em 1 João, capítulo 2, versos 18 e 20 diz: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos, preste só atenção, muitos, ele pluraliza, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Muitos desses anticristos eram até evangélicos, viviam na igreja. Muitos saíram do nosso meio, muitos eram judaizantes, mas na realidade não era dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Vocês têm uma unção, e que unção é essa? É a unção do Espírito Santo de Deus. Vocês têm uma unção. Aleluia. Vocês têm o Espírito Santo. Em 1 João, no capítulo 2, versos 22 e 25 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Pergunta. Este é o anticristo. O anticristo, ele é o quê? Mentiroso. Fala comigo. O anticristo também é mentiroso. Quantos estão identificando aí? Aquele que nega o Pai e o Filho. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Aquele que nega a existência do Pai, aquele que nega a existência do Filho, porque eles são um só. Aí você vai identificando o que é verdadeiro e o que é falso. Fala para o teu irmão, identifica o que é verdadeiro e o que é falso. Está na Bíblia. Está na Bíblia evangélica, na Bíblia católica, está escrito, está na Bíblia. É aquele que nega que o Pai e o Filho, aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. O anticristo, ele é mentiroso. O anticristo, ele nega quem? Igreja, vem comigo, Logos. Vem comigo, pelo amor de Deus, participe. É aquele que nega e o Filho. Então, meus amados irmãos, estejam atentos,
Milhares e milhares de religiões surgiram em todo o mundo, e muitas estão surgindo, e o ecumenismo está vindo aí com força total. Vou repetir, olha para mim, irmão, deixa os irmãos trabalhar normal, fica aqui, fica comigo, não perca a palavra de Deus, vem comigo, irmãos. Meu Deus, estejam atentos, igreja. O ecumenismo está vindo com força total. Nós estamos vivendo a última hora, irmãos. E isso está parecendo comum, e a proposta é boa. A proposta é boa, a proposta é paz. Nós vamos ter paz. A única forma de ter paz em todo o mundo é o ecumenismo. Não, tem que ter Jesus, e é só Jesus. João 2:23 diz: todo que nega o filho também não tem o pai. Fala comigo, quem nega o filho, Jesus, não tem, levanta o dedo, diga assim, não tem o pai. Está na Bíblia católica, está na Bíblia evangélica, está nas Sagradas Escrituras. Versos 24: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. A palavra está dizendo: cuidem, vigiem, porque o falso profeta está vindo aí. O anticristo, ele está aí, e ele vai querer roubar a tua coroa. Cuide. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Ele está falando para as pessoas que se converterem. Essa carta é para uma igreja. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Se vocês permanecerem na palavra que vocês ouviram, vocês vão permanecer em Jesus, vocês vão permanecer no Pai. 25: e esta é a promessa que Ele nos fez. Você perdeu foi tempo, se fosse eu tinha falado bem alto, em alta voz. Essa é a promessa que foi dado para vocês. Pastor, vida eterna, esse papo de vida, pastor, meu negócio é agora. Tem que resolver meu problema agora, pastor. Eu estou sonhando em comprar uma ilha. Estou fazendo a campanha da vitória, da prosperidade. Já dei tudo o que eu tinha, mas a minha ilha vai vir. Vai mesmo, irmão? Pastor, eu quero que Deus resolva os meus problemas. O senhor não sabe do meu problema na minha casa, na minha vida. E olha, eu já fiz de tudo. Eu já fiz a campanha, eu já fiz a vitória, eu já fiz tudo. E pastor, o senhor não tem ideia do que eu estou fazendo. Seja crente. Deixa de fazer as loucuras e sirva ao Senhor. Ame o Senhor, se apaixone pelo Senhor, viva para o céu, porque uma coisa é certa: o melhor é lá no céu, não é na terra não. Fala para o teu irmão, me ajuda a pregar. Fala: aquilo que o homem mais deseja aqui na terra, até mata por ele, lá no céu a gente anda por cima. As ruas são de ouro. 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 Não é, agora preste atenção, não é a minha motivação para andar em ruas de ouro. Aqui o Senhor está dizendo: vocês se matam pelo ouro da terra, lá em cima é rua. Sabe o que o Senhor está dizendo? Pare para pensar, sejam inteligentes, sejam espertos. E esta é a promessa, a vida eterna. 1 João capítulo 4, versos 3 e 4 diz: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Ei, vigia a igreja. Ele já está na onde?
Desde quando? Desde o princípio. Então o anticristo, ele já está no mundo. Essa carta foi escrita há 2000 anos atrás, e ele já dizia, já está no mundo. 4, ele diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no... Preste atenção. Vocês sempre ouviram e virou jargão dentro da igreja, e principalmente em mensagem que é para quebrar tudo: olha que eu vou estar em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. E assim, vai, pega. E o povo cai de costa. Presta atenção. O contexto está dizendo que o teu inimigo, o anticristo, já está no mundo. Aí ele diz no versículo 4: mas não tenha medo, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. No mundo está o anticristo, e em você está o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Agora preste atenção, uma coisa é a luz, a outra coisa é as trevas. Uma coisa é o reino de Deus, a outra coisa é o reino do mundo. Aí eu vou fazer uma outra pergunta aqui hoje à noite: a igreja evangélica brasileira está se parecendo com a igreja de Deus ou com a igreja do mundo? Alguma coisa está errada. E o porquê que está errado? Porque ela está parecendo uma igreja mundana. Já sei, pastor, é por causa da fumaça que solta no altar. Lá no mundo tem fumaça. Não, irmão, quando você entrar no Santo do Santo, não enxergava nada, queimava um incenso, era cheio de fumaça no Santo do Santo. Não é isso, irmão. Parecido com o mundo, a identificação, a lascívia. Aí sim, quem sabe o que é lascívia? A lascívia. A lascívia quer dizer indução ao sexo, despertar o desejo sexual nos outros. A irmã coloca uma sainha que dá 4 dedos. Pega a Bíblia e coloca debaixo do braço. E para onde você vai, irmã? Eu vou para a igreja. E eu vou sentar na primeira cadeira e eu vou dizer assim para o pastor: segura aí, irmão. A lascívia está na voz. O cara chega lá na balconista, coitado, está trabalhando. Chega: bom dia. Que cheiro. Uau, que perfume é esse, hein? E olha dentro dos olhos. Aí quer entrar para dentro do balcão. São muitos exemplos. Resumindo, a lascívia é tudo aquilo que quer despertar o desejo sexual no outro. A lascívia é aquilo que faz o outro fazer assim, ó. Preste atenção, resumindo, vai ficar melhor. A lascívia é aquilo que faz o outro fazer assim, ó. Está dirigindo. Meu Deus. Quantos estão entendendo? O que é lascívia? A lascívia, a pessoa se veste de tal jeito, que desperta o desejo do outro, o outro faz assim. Ainda diz: ô, lá em casa. Quantos estão entendendo? Precisa entrar mais em detalhes? A lascívia é aquilo que quando o irmão senta na cadeira de trás para não desviar, diz: misericórdia, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Não vou nem baixar, não vou abaixar os olhos, porque se eu baixar eu vejo a cor. E a pessoa começa, na mente, ele começa a pensar coisas. Quantos estão entendendo? Está em Gálatas capítulo 5, versos 19, 20 e 21. Está na Bíblia. Mas vem para cá.
Então há igrejas parecidas com o mundo. Uma igreja que engana. Quem aqui nessa igreja tem coragem de emprestar o cartão de crente para um crente? Tem coragem de emprestar o cartão de crédito, tem coragem de emprestar o nome, tem coragem de emprestar dinheiro, tem coragem de emprestar o cheque só assinado? Você tem? O que é que está acontecendo? Não levanta a mão, pelo amor de Deus, e nem fala nada. Mas quantos aqui já tomaram um golpe por causa de crente? Quantos já foram enganados por causa de crente? Isso é coisa do mundo, não é da luz. Porque o príncipe desse mundo é saber, Satanás, o diabo, é quem engana as pessoas. Meu Deus. Então, filhinhos, 1 João capítulo 4, versículo 4, e diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A igreja, a noiva de Jesus, é diferente do mundo. Segundo João capítulo 1, verso 7 diz mais. Segundo João capítulo 1, verso 7 diz: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio por corpo. Tal é o enganador e o Só aqui comigo. Eles saem pelo mundo e eles dizem que Jesus Cristo não veio em corpo. Ei, te preparem. Está vindo um negócio como um rolo compressor em todo o mundo. Está se espalhando, está chegando por aí. E uma das coisas que defende é que Jesus não veio em corpo e não foi morto e não ressuscitou. Então atenta para ver essa verdade. Todo anticristo é aquele que nega que Cristo, ele veio em corpo. Ele nega. Está escrito, segundo João capítulo 7. Segundo João capítulo 1, verso 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. 8. Tenha cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Isto é, vocês foram evangelizados, vocês ouviram a palavra, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Fala comigo, o ensinamento é somente a respeito de Cristo. Está na Bíblia evangélica, está na Bíblia católica. É só abrir a Bíblia. Se estiver assistindo pelo Diário Divino, abra a Bíblia. Segundo João, capítulo 1, versos 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam, nem em casa, nem o saúdam, pois quem o saúda, torna-se participante das suas obras malignas. Todo aquele que vai além do ensino que do Pai e do Cristo, vive no meio de uma obra maligna. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão entendendo? Qual o propósito dessa palavra? Que essa igreja, nós, se você propague, você espalhe. Você tem que ensinar os seus filhos, você tem que ensinar os seus pais, você vai ensinar os seus irmãos, você vai ensinar os seus amigos, você vai ensinar em todos os lugares a respeito de Cristo, com sabedoria, porque Cristo vai te dar sabedoria, porque a nossa luta é contra o anticristo. O anticristo, ele nega Jesus. Ele coloca outras barreiras, ele coloca outras coisas na frente além de Cristo. Cristo tem que estar na frente, somente Cristo. Ai, meu Deus do céu. Oh, Deus. Oh, Jesus, abra a nossa mente, Pai. Abra o intelecto da tua igreja, abra o intelecto de todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Hoje, nome de placa denominacional está na frente do nome de Cristo. Eu não vou citar nomes aqui, porque você já sabe, é difícil. Mas nem estão se falando mais no nome de Jesus.
Outros dizem, eu repreendo no meu nome, na minha autoridade. Não é na sua autoridade, é na autoridade de Cristo. As placas denominacionais estão sendo colocadas na frente do nome de Cristo. Os homens, as pessoas, o espírito do anticristo gerou vaidade no coração, eles se colocam acima de Cristo. Isso entrou na igreja no século IV para o século V. Isso entrou dentro da igreja. E o homem deixou de andar como Cristo andou, como seus discípulos andaram. E por isso a igreja deixou de ser poderosa, deixou de ser avivada, se tornou uma igreja morta. E pelo homem ter traído para dentro da igreja as imagens de escultura, e o homem se tornar aquele que representa Deus aqui na terra. Ei meu filho, preste atenção, não é um homem, é o corpo, é a igreja. E esse corpo, a igreja, ela é feita de membros. E não é uma placa denominacional, não é alguém que tomou o título para si. Nós somos detentores da igreja, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque Pedro foi isso, ou Pedro foi aquilo. Não, foi Jesus que morreu na cruz do Calvário, foi Jesus que teve suas mãos pregadas, como está escrito lá no Salmos capítulo 22, no versículo 16, Salmo 22, verso 16, antes mesmo de Jesus ter nascido, isto é, 1000 anos antes de Jesus ter vindo a esse mundo, diz: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. 1000 anos depois se cumpre essa profecia. Então quem tem os pés perfurados, teve os seus pés perfurados e as suas mãos perfuradas na cruz, foi Jesus Cristo. Porém ao terceiro dia Ele ressuscitou, permaneceu mais 40 dias sobre essa terra, ensinando os seus discípulos. Depois de 40 dias de ressurreto, Ele foi assunto aos céus, Ele subiu aos céus e deixou a promessa que um dia Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então tem que pregar sobre Jesus, precisa falar mais sobre Jesus. Estamos vivendo aí uma decadência, tem comichão no ouvido das pessoas, estão tampados, não querem mais ouvir sobre Jesus. Os homens estão preocupados com números, com a multidão. Não se preocupe com números e com multidão, se preocupe em pregar a palavra de Deus do jeito que deve ser ensinada. Você tem que ter Jesus na sua vida, irmão. Eu poderia dar meu testemunho, vocês já sabem a maioria. Deus usou uma profeta para mim, falou sobre Jesus, mandou eu ler a Bíblia, mandou eu ficar com Jesus. Ela não mandou eu fazer nada em nenhuma outra coisa. 2 anos depois ela disse: Jesus está te chamando, vá servir a Deus, chegou a sua hora. E de lá para cá é o que eu tenho aprendido e tenho lutado. Eu sei que eu tenho, cada dia é um dia de luta e de guerra, e de noite eu tenho que agradecer a Deus por mais um dia de vitórias. Essa tem sido a minha vida, caminhar com Jesus. Pastor, é muito fácil para o senhor hoje falar só de Jesus, o senhor não sabe a minha situação. Eu duvido se você passaria o que eu passei. Eu também passei situações difíceis, mas eu conheci a Jesus. Jesus me libertou da idolatria, Jesus me libertou das coisas do mundo. Até hoje eu prego Jesus. Quem está nessa igreja, desde quando ela começou, que Deus levantou essa igreja no dia 17 de setembro de 2007, a palavra, pregar sobre Jesus, é falar sobre Jesus. Essa igreja nunca fez alguma outra coisa, ou isso, aquilo, fazer um desafio, fazer algum negócio para mudar a tua vida. Realmente nós temos uma campanha anualmente, ela começa em setembro. Porém essa campanha, quem já veio nela sabe que vai comer a palavra. E não vem de outra coisa aqui. É a palavra de Deus, é a palavra que liberta. Eu tenho tido essas experiências com Deus. Eu sou melhor do que você? Não. Somos todos iguais. Jesus morreu por todos. Agora você precisa crer nele, tomar posse dele, se voltar para ele, caminhar com ele, desejar somente a ele. Busque Jesus Cristo de Nazaré. Porque, meu filho, essa nação, Apocalipse, livro da Revelação 12:2 diz: ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Essa nação chamada Israel, não foi fácil a vida desse povo, não. Um povo que desde o princípio Satanás se colocou contra eles, lutou contra eles, para seduzir eles, para destruir a vida deles, matar a semente que vinha deles, que era Jesus Cristo. No versículo 5 diz, livro da Revelação 12:5, diz
ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Para junto de Deus e o seu trono. No versículo 10, Apocalipse capítulo 12, 10, diz, livro da Revelação 12, 10 diz: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e noite. Quem já cantou aquela música? Advogado fiel, advogado fiel, que Jesus é pra mim. O quê? Amém, até aqui. Jesus é para você um advogado fiel. Por que você precisa de um advogado? Pensa. Pergunta para o seu irmão: por que você precisa de um advogado? Lá no céu, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, nós temos um advogado lá no céu. Por que você precisa de um advogado? Porque existe um acusador, o diabo. A palavra diabo quer dizer o quê? Acusador. Por isso que eu falei logo no início da palavra: cuidado com o que você faz, porque você tem um acusador. E mesmo você não fazendo, ele está te acusando. Ele, pastor, até hoje ele tem acesso ao trono? Tem. Vai ter um dia que não, mas ele vai te acusar. Porém, ele te acusa. Aí quando ele te acusa, quem é que está lá? Lado furado, o sangue. O sangue de Jesus. Filhinho, não os pequeis, mas se pecais, lembra que você tem um advogado que está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso e intercede por você. O advogado chega, o acusador chegou, viu lá? Ele caiu, ele aceitou a Jesus, ele foi batizado, estava na igreja, andou uns anos, mas agora ele caiu, agora eu tenho acesso à vida dele, vou matar ele. Aí Jesus disse: não, eu estou aqui, eu morri por ele também, Pai, eu morri por ele. Lá está minha noiva pregando, lá está o Espírito Santo, ele vai falar tudo o que eu mandar. Você não vai destruir aquela, você não vai matar. Você pode até tocar, mas matar não. E o Espírito, quem está entendendo, pelo amor de Deus? Fala para o teu irmão: você tem um advogado, não é uma advogada. Fala para o teu irmão: você tem um intercessor, não é uma intercessora. Está vendo a palavra como muda? Ensinam isso. Algo está errado. O grande problema é a religiosidade. Ninguém pode substituir a Cristo, a Jesus Cristo. Satanás, o anticristo, ele engana os povos, ele engana as nações, ele manipula as religiões para tirar Cristo do foco e colocar outras coisas em primeiro lugar. Então é Jesus. Livro da Revelação, capítulo 12, versículo 13, e diz: quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Quem foi que deu à luz o menino? Fala comigo: Israel. Porque aqui ele está falando de uma nação. Preste atenção, irmão. Aqui, Apocalipse capítulo 12, ele fala de uma nação. Vamos lá, volta no versículo 1. No versículo 1, livro da Revelação, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, diz o que? Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quem é essa mulher? Essa mulher é aquela que está escrito lá em Gênesis capítulo 37, versículo 9 e versículo 10, do sonho de José. José teve um sonho e diz: depois teve outro sonho, e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim.
José está dizendo, por que 11? Porque ele também era uma tribo. 10 diz, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de vocês? Era a nação de Israel, as 12 tribos. Essa mulher simbólica que mostra Israel. No versículo 13, quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz um menino. Fala, ela deu à luz a um menino. Que menino é esse? Isaías capítulo 7, versículo 14. E diz, Isaías capítulo 7, versículo 14 diz, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Que sinal é esse? Pergunta para o teu irmão, que sinal é esse? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará o quê? O que significa Emanuel? Olha como você sabe. É o Deus conosco. E essa mulher é Israel. Maria era uma judia, era uma israelita. No versículo 17, Apocalipse 12, 17 diz, o dragão irou-se contra a mulher, e a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. A mulher e saiu para lutar contra o restante da sua descendência, os que obedecem ao mandamento de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quer ver um exemplo? Quem já ouviu falar no nome chamado Stalin? Vocês já ouviram falar? Um grande ditador que teve na União Soviética, da Rússia, um dos fundadores. Esse homem matou tanto judeu que você não tem ideia. Quer ver um outro homem? Talvez você já conheceu. Quem já ouviu falar de Adolf Hitler? Qual era o propósito desse homem? Era matar quem? Era matar quem? Quem assistiu o livro chamado A Lista de Schindler? Quem aqui já assistiu a Lista de Schindler? Meu irmão, a maioria do povo não assistiu. Quem tem que assistir, se tem alguém que tem que assistir a Lista de Schindler, são os crentes. E os católicos precisam assistir. Sabe por quê? Porque eu assisti esse filme em 1996. Esse cabrinho aqui, em 1996, era uma desgraça nessa terra. Era um prostituto de mão cheia, como diz. Morava sozinho em Guarulhos, não valia porcaria nenhuma para ninguém, nem para minha mãe. Minha mãe falava, meu filho só compra quem não conhece, é coisa ruim. Só que eu assisti. Em 1996, eu assisti a Lista de Schindler. Eu não era religioso, eu não tinha uma Bíblia, eu não sabia nada sobre Jesus. Porém, no término do filme, eu chorei. Que horror! Eu fui impactado com aquele filme. E eu nunca mais me esqueci. A Lista de Schindler. E a semana passada caí na besteira de assistir de novo. Era de madrugada, perdi o sono. Tem 3 horas ou mais de filme. Terminou o filme e está lá eu de novo chorando. Eu e minha esposa, ela do lado. Mas assista a Lista de Schindler e você vai ver como os alemães odiavam os judeus. Schindler era um alemão, porém ele deu todo o dinheiro que ele tinha para salvar judeu. E ele salvou. Esse filme é baseado em fatos reais. No final do filme vai aparecer muitas pessoas. Aí vai, depois assiste lá depois, amém? Você quer que eu conte todo o filme agora? Anota aí, A Lista de Schindler. Você pode assistir. Então, o dragão irou-se contra a mulher. Nero mandou matar. Nero matava quem? Os cristãos e os judeus. São os dois povos que eles são os alvos da promessa de Deus, porém eles são perseguidos. Fala para o teu irmão, o que governará o mundo veio de Israel. Eu já falei aqui para essa igreja, quantos aqui oram por Israel?
Poucos. Não levanta a mão. Mas quantos foram induzidos a odiar Israel? Pela televisão, pela mídia, pelas coisas. Jesus veio pelos judeus, veio pelos palestinos. Jesus veio por todo mundo. Só que a luta aqui, o ensinamento aqui não é de pessoas, a luta aqui é espiritual. Então a besta, o anticristo que está desde o princípio, os falsos profetas, eles trabalham nas nações, nas cabeças das nações. Ele trabalha nas nações, trabalha influenciando as religiões. E o foco desse ser diabólico, que eu estou falando de coisas espirituais, ele influencia as pessoas para que elas também odeiem aquilo que foi Deus. Porque Isaías capítulo 54 versículo 5, só para que você esqueceu, para refrescar a sua memória, o Deus chama Israel de sua mulher, de sua esposa. Está na Bíblia, está na Bíblia evangélica, está na Bíblia católica, e aqui está na Torá, está na Bíblia judaica, está lá. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. O Salvador viria de lá. Por quê? Abre Miqueias capítulo 1, versículo 1, o livro de Miqueias. Anota, porque talvez você vai ter uma dificuldade aí. Está nos profetas menores. Miqueias capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. 3 reinos esse cara profetizou, esse irmão, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Volta aqui comigo. Miqueias, esse homem, ele profetizou sobre o reino de Jotão, Acás e Ezequias. Miqueias, Jotão reinou em Israel no período de 750 a 731 antes de Cristo, quase 8 séculos antes. Acás reinou Jotão reinou 750 a 731, Acás reinou 731 a 715 antes de Cristo. E Ezequias 715 adiante, e Miqueias morreu no ano de 710 antes de Cristo. Quer dizer que 8 séculos antes de Jesus ter nascido, quase 800 anos antes de Jesus ter nascido, esse profeta falou o local aonde Jesus iria nascer. Miqueias capítulo 5, versos 2. Aleluia. Oh, aleluia. Nós vamos ler um texto que foi escrito quase 800 anos antes de Jesus ter nascido. Diz assim: mas tu, Belém, Efratá, embora pequena entre os clãs de Judá, entre as cidades de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 2. Irmãos, eu vou citar a Bíblia. Tem gente que não gosta de citação de Bíblia. É melhor a gente ouvir Bíblia do que ouvir história da carochinha. Mateus capítulo 12, versos 1 em diante. Mateus capítulo 2, versículo 1. Quantos estão comigo aqui na Bíblia? Pode pôr no telão, filho. E diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Quem é que ficou perturbado aqui, irmão? Será? Fala para o teu irmão, será? Quem ficou perturbado aqui é aquele que está lá em 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Ele ficou perturbado. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento, levou Davi a pecar. Quem ficou perturbado aqui, sabe quem? Satanás. Ele estava nos coros de Herodes. Ele estava influenciando Herodes e muitas outras pessoas. Quando o rei Herodes ouviu, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo
Reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. Ele pergunta, Herodes vai perguntar. 5. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Qual profeta que ele está falando aqui, irmãos? O profeta Miqueias, capítulo 5, versos 2. Miqueias foi que deu a localidade aonde o rei nasceria. Verso 6 diz, aí ele vai citar o texto de Miqueias: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Ele está citando o texto. 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Herodes está dizendo. 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram, isto é, os magos, e o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, está de alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Versos 13, aí diz: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Eu te pergunto, eles conseguiram? E o que foi que aconteceu com o menino? Quem sabe o que aconteceu com o menino? Sabe por que a nossa mente não pensa direito? Porque nós crescemos num país religioso. E o país religioso, até hoje, ainda adora o menino. Impregnou a cabeça das pessoas com o menino. Tem as imagens de esculturas sobre o menino. Só que esse menino, a Bíblia diz que ele crescia em graça, em estatura e em graça. Esse menino cresceu. E com 30 anos, que tamanho você acha que esse menino tinha com 30 anos de idade? Você está vendo, irmãos? Você está vendo o poder do anticristo na mente das pessoas? E olha hoje, quantas pessoas ainda adoram o menino. Só que o menino cresceu, e ele começou a pregar 30 anos antes, 30 anos, ele começou a pregar com 30 anos de idade, então ele já era um homem. E ele pregou 3 anos, foi crucificado aos 36 anos de idade. Ele pregou 3 anos, foi crucificado aos 33 anos de idade. Ele, então o foco aqui é quem é? O foco quem é, irmãos? É Jesus. Fala comigo, Jesus. Não crê em outro, crê em Jesus. Me ajuda a pregar. Eu falei para ele, eu vou falar para ele vai falar para ela, e todo mundo vai falar um para o outro. Fala, crê em Jesus, somente Jesus, só Jesus, é só Jesus, não tem outro, irmão. Queira ou não queira. Agora, se você quiser lutar contra a Bíblia, aí o problema é seu. É melhor descobrir Jesus aqui na terra do que descobrir Jesus no inferno. Porque no inferno não tem mais jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim. Sabe o que Deus diz? Posso fazer nada, o que eu tinha de fazer eu já fiz, agora é com você. Fala comigo, Deus não negocia com ninguém. Adoração é só para Ele. É só Ele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 É só Jesus que salva, irmão. É só Jesus que salva. Quase 5 séculos antes de Jesus ter nascido. Quem lembra? Zacarias capítulo 12, versículo 10. Quem lembra desse texto?
Zacarias 12:10. Quando olharem para aquele que vocês transpassaram, quando vocês olharem para mim que vocês transpassaram, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora e perde um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Quem é que foi transpassado na cruz? Jesus. Só Jesus pode mudar o homem. Só Jesus. Hoje o mundo está pedindo paz. O mundo está pedindo paz. O mundo quer paz. Vamos unir as religiões para que haja paz no mundo. Não, é Jesus. Foque em Jesus. Só Jesus pode transformar o homem. Só Jesus de Nazaré. Crescemos nos apresentando um Cristo morto. Eu cresci apresentando para mim um Cristo morto na cruz. Ei, a cruz está vazia. O teu Jesus ressuscitou. Fale de um Jesus vivo, vivo. Vivo. Sabe o que Jesus disse? O mundo jaz do... Primeiro Coríntios 4:4, se não me falha a memória. O Deus desse século. Não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, é 4:4. Deus desse século, Ele cegou o entendimento das pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, versos 4 diz: o Deus desta era, desse século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Quantos querem aprender com a palavra de Deus, irmãos? A palavra liberta. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Você sabe o que significa garantia? Quem sabe o que significa garantia? Irmão, vem aqui por favor. Você pode. Você tem R$1.000 para me emprestar? Você tem? Amém, glória a Deus. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou lá para a Rússia. Você tem coragem de emprestar? Mas fique tranquilo. Se eu não voltar em 30 dias, você pode ficar com o meu aparelho que vale um pouco mais. Eu vou deixar o meu aparelho como garantia para você. Ok? Você me empresta R$1.000? Me dá R$1.000 então. Não, é simbólico. Coloca na minha mão R$1.000. Beleza, daqui um mês eu volto, ok? O meu celular vale mais. Você sabe que vale, né? Vale mais. Ok? Eu vou voltar, amém? 30 dias, se eu não voltar em 30 dias, é seu, pode vender. Ok. Você voltou lá para sua cadeira. Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 10 dias. Eu estou com quem? Eu estou com quem, irmãos? Ele me deu. Eu vou para a Rússia, vou lá negociar. Vou negociar no petróleo lá, ou em gás. Vou negociar, vou ficar lá. Eu me lembrei que o meu aparelho vale mais do que os R$1.000. Então eu vou voltar. 30 dias depois eu chego. No 29º dia, eu chego um dia antes, né? Eu chego. Como é o nome do meu irmão? Lafayette. Tudo bem, irmão? Eu sei que tem um jurozinho, né? Normal, né? Qual é o valor do juro aí? Sem ser juro de agiota, pelo amor de Deus. 1.100, tá?
Beleza, 1.100, ok. O homem cobra juros, Deus não, mas o homem cobra. Está em 1.100, ok? É seu, o celular é meu. Agora preste atenção numa coisa. Você lembra o dia que você entregou sua vida para Jesus? Quando foi? Um mês, assim, um ano. Que ano? Há um ano atrás. No dia, um ano atrás, quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, ele habita em você. O Espírito Santo. Você foi selado. Você agora está na carta chamada Jesus Cristo, selado pelo Espírito Santo, destinado ao céu. Você recebeu o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo de Deus está em você? Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei outra vez. Então Jesus, ele foi 2000 anos atrás, ele foi. Jesus foi, e você está vivendo com o Espírito Santo. Vamos supor que Jesus chega agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto é, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. No versículo 17 diz: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Por que Jesus vai voltar? Por quê? Ele prometeu que ele voltaria, e para que eu e você nós acreditássemos nele, ele deixou quem em nós? O Espírito Santo. Aí ele volta, irmão. Sabe por que ele vai levar você? Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus na tua vida, você nunca ia conseguir ser quem você é hoje. Você só é o que você é hoje, e a cada dia você vai melhorar. Pode ter certeza disso, porque Deus vai te usar para a glória dele. Isso só vai estar acontecendo e vai acontecer porque o Espírito Santo dele está gerando em você os frutos do Espírito Santo. O fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz, ser mais longânimo, o fruto da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Isso é notório, vai ser sempre notório na tua vida, na sua casa, na sua família. As pessoas vão dizer: o que está acontecendo com ele? É o poder de Deus. Agora eles vão cantar, mas antes de cantar, você que ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus, mas nessa noite toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que se cumpra tudo como está escrito na promessa dele, de Deus. Enquanto eles estiverem cantando, você sai do seu lugar, vem aqui, em nome de Jesus. Você que hoje toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus mediante essa palavra, levanta a sua mão assim para Jesus, assim bem alto. Fala para ele: Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Sobre todo nome, o nome para adorar, o nome que sustenta a terra, o nome que controla o mar, o nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. Sobre todo nome, o nome para adorar, o nome que sustenta a terra, o nome que controla o mar, o nome que mudou minha vida. Sem ele eu não
posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. É Jesus. O principado está sobre os seus ombros. Está sobre ele. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo, abre a mente, quebra todos os laços do passarinheiro, do inimigo da nossa alma. O Senhor aqui convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como diz a tua palavra, do pecado, porque não creram em mim, Jesus disse isso. Do juízo, porque eu vou para o Pai, e o príncipe desse mundo já foi julgado e já foi condenado. Meu irmão, o Senhor chama pelo teu nome. Você hoje toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida, de se reconciliar com Ele, de voltar para a casa do Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ouça a voz dEle. Ele chama pelo teu nome, Ele te conhece. Vem filha, vem filho, vem filha, vem filho, vem, o Senhor te chama. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O menino nos nasceu, o filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh Senhor, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu amado Deus, a tua palavra nos mostra, nos revela contra quem nós lutamos, contra quem nós estamos batalhando. Sabemos que é uma guerra, uma batalha dada no mundo espiritual, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado Deus, Senhor, o Senhor conhece tudo sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse jovem, dessa criança. Cada um aqui, meu Pai, representa uma casa, uma família, representa um lar. Em nome do Senhor Jesus, que todo mal seja repreendido, todo mal seja repreendido agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem trazido perturbação, tudo aquilo que tem gerado angústia, tudo aquilo que tem gerado dor, sofrimento, ressentimento, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo mal caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos restauração de famílias, a restauração de casamentos, a restauração do lar, a restauração da família, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Tudo aquilo que tem tirado a paz,
tudo aquilo que tem roubado a alegria, tudo aquilo que tem sido como um empecilho, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, gera o temor em cada coração, em cada vida, em cada alma, em cada espírito. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver somente em Jesus, caminhar com Jesus, estar em Jesus, propagar o Evangelho de Cristo Jesus, anunciar a Jesus Cristo, Senhor. Senhor, liberta aqueles que estão nas drogas, liberta aqueles que estão no mundo do vício, no mundo das drogas, no mundo, Senhor, do alcoolismo, do tabagismo. Liberta aqueles, meu Deus, que estão viciados, que infelizmente ainda vivem laçados pela pornografia. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, que nós repreendemos todo esse espírito do inferno, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Todo espírito de idolatria, todo espírito que leva as pessoas aos ídolos, em nome de Jesus, que os ídolos sejam tirados, os ídolos sejam arrancados, as cadeias dos ídolos sejam destruídas, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Que a paz do Senhor venha sobre a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, sobre a família, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, Pai. Que haja salvação no lar, salvação sobre a nossa cidade, sobre a nossa fortaleza, sobre o nosso Ceará, sobre toda a terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tiver mais vidas para Jesus, venham, nós vamos orar agora pela vida dos irmãos que vieram até a frente, entregar a sua vida para Jesus, de se reconciliar com Jesus. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, em nome de Jesus. Faça oração comigo, vocês estão aqui, diz assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, me perdoa, Jesus, porque nesta noite, Jesus, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador, único e suficiente Salvador da minha vida e da minha casa. Cumpra-se em mim a tua vontade, cumpra-se na minha família a tua vontade. Deixa eu orar por vocês. Senhor Deus e Pai, enche os teus filhos e filhas com o Espírito Santo. Como está escrito na tua palavra, Ele é o penhor, Ele é o selo, é Ele que transforma, é Ele que muda a natureza das pessoas e faz elas diferentes para a glória do nome de Jesus. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus através do teu povo, dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Eu queria convidar todos vocês, pode ser, por favor, venham aqui à sua esquerda. Vamos glorificar a Deus, aplaudir a Jesus pela vida dos irmãos. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Antes da ceia, vamos semear na casa do Senhor, vamos, irmãos? Vamos semear na casa de Deus, vamos ter o prazer, vamos devolver aquilo que é Deus. O que é de Deus é de Deus, né? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Gênesis 14, 20 diz: e Abraão deu o dízimo de tudo. Em Levítico 27, 31 diz, 27, 30, perdão: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Alguém pode chegar e dizer assim: pastor, o texto de Levíticos capítulo 27, 30, isso faz parte da lei, é da lei, nós não vivemos no tempo da lei. É verdade, é a pura verdade. Porém, Gênesis capítulo 14, versos 20,
Como também Gênesis capítulo 28, ou versos 20 ou 22, se não me falha a memória, e diz: Jacó, ele deu o dízimo de tudo. Jacó, ele deu o dízimo. Ele disse: Senhor, se o Senhor me prosperar, se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo de tudo o que eu tiver, o que eu ganhar, o que eu possuir. É Gênesis capítulo 28, versos 20 em diante, no tempo da fé. Fala comigo, da fé. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, aquilo que é necessário, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Irmãos, Jacó diz: de tudo que me deres, certamente eu te darei, devolverei o dízimo. Abraão e Jacó, eles viviam no tempo da lei, irmãos? Sim ou não? Não, fala não. Irmãos, Abraão e Jacó, eles viveram em torno de 400 anos antes da lei. É isso que todos nós precisamos atentar. Eles viviam pela fé. Agora, isso é por amor. Você oferta na casa de Deus por amor. Você não deve ser constrangido, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versos 7. Não por obrigação. Cada um dê conforme determinou em